Na história da criação, chega um momento em que Deus ajunta as águas em um só lugar. O que isso significa e qual é o conselho para a nossa vida prática, a gente vê no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Bereshit. Aliás, não houve vídeo ontem por isso, né? Estávamos comemorando aí uma festa que a gente começa a ler a Torá do zero, do início, celebrando. Então por isso que não teve o Zohar Diário. Mas hoje voltamos, estamos aí então no segundo dia da semana, estamos continuando a porção de Bereshit, podemos dizer assim, porque é sempre uma continuação. E hoje eu vou focar nos parágrafos 68 e 69 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bom, a porção de Bereshit, como vocês sabem, narra ali o Gênesis, os 6 dias da criação, o que Deus faz em cada dia, né, e o sétimo dia de repouso. E num desses dias da criação, Deus fala assim, bom, eu vou pegar as águas, vou ajuntar num lugar que chama embaixo dos céus, ou que fica embaixo dos céus, e a esse ajuntamento das águas Deus chama de mares, ou de oceano. Né? Vem o Zohar e explica para nós o que é isso. Bem, ajuntamento de águas, água na Kabbalah representa, em geral, o nosso mundo emocional, pessoal. Então, quando a Torá vem e fala, olha, existe um ajuntamento de águas, já está dando aqui uma dica para nós que as nossas emoções, por mais que nós tenhamos emoções muito variadas, dificilmente essas emoções funcionam separadas, né? A gente nunca tem emoções totalmente puras nesse sentido, 100% puras. Por exemplo, eu nunca sinto só amor, eu nunca sinto só ódio. As emoções, por natureza, como a água, são misturadas. Tá? Elas vêm de várias fontes, elas são miscíveis. Aliás, é um bom termo que a gente poderia usar. A gente fala de água, poderia falar de emoções. Então, quando eu digo que não são puras, também não é no sentido negativo, tá? Que elas são impuras, mas no sentido de que elas são essa mistura. Bom, e aí então eu tenho um mar de emoções dentro de mim, a gente pensa isso em português, né? A Kabbalah corroboraria, e esse mar de emoções é que faz a gente agir no mundo, certo? Bom, então uma pergunta que a Kabbalah vai dizer é onde esse mar de emoções deve se concentrar? É isso que a Torá está falando. Desculpem, esse mar de emoções tem um ajuntamento, né? Antes, aliás, de chamar mar, essas águas têm um ajuntamento. Onde que isso acontece? E aí, a resposta da Torá, abaixo dos céus. O Zohar vem e explica que abaixo dos céus é uma sfirá abaixo de Binah, ok? Binah é o céu. Portanto, seria algo entre, por enquanto não está claro, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod ou Malchut. A chave vem, para a gente entender onde que é esse ajuntamento, quando quando a Torá vem e fala que isso foi chamado de mar. Mar na Kabbalah é um código, uma palavra secreta para Yesod. Então esse ajuntamento de águas, eles ficam mais canalizados ou represados em Yesod. Yesod é uma sfirá conhecida por isso na Kabbalah. Ela é, como eu gosto de chamá-la, de um funil. Tudo que vem da árvore da vida, ela fica mais em Yesod. Eventualmente chega em Malchut. Mas quando vai em Yesod, é como sabe quando você está na estrada e tem a ilha do pedágio? Dá um entroncamento, acho que é o nome, né? Meio que todo mundo fica ali esperando para passar no pedágio. Eventualmente passa, mas no pedágio dá uma funilada. Isso aí é Yesod. Todas as nossas emoções, como eu falei, pode ser Hesed, Gevurat, Tiferet, essas são as águas. Eventualmente elas vão cair em Yesod, que são o mar. Bom, chega de aspectos teóricos. O que isso significa na prática? Yesod, pessoal, rege na nossa vida basicamente 3 áreas, 3 zonas de influência. Claro que poderia falar de outras coisas, tem desdobramentos, mas para uma simplificação. 3 áreas da nossa vida. Yesod rege a nossa vida familiar, a nossa relação com pais, mães, irmãos, irmãs, a família de onde a gente veio, tá? Não muito a família que a gente forma, tá? Não com quem a gente casa e filhos que a gente vai ter, mas a família de origem. Yesod também rege a nossa relação com dinheiro, a nossa vida financeira, ok? E, por fim, Yesod rege especificamente as nossas relações sexuais, mas em termos mais gerais, as nossas relações íntimas com as pessoas, né? Não precisa, na verdade, ser íntimas, nossas relações com as pessoas. Cada vez que a gente entra em contato com alguém, é Yesod. Yesod é a conectora da árvore da vida. Então, se eu tenho muita conexão com alguém, eu diria que a minha Yesod é muito ativa com aquela pessoa. Inclusive a ponto de ter uma conexão, às vezes, física. A relação carnal mesmo. E se eu tenho
Um contato mais brando, vamos dizer assim, né? Um coleguismo, um companheirismo, é uma coisa mais distante. Mas aí é só que rege isso. Então vamos lá. Relações em geral e sexual em particular, vida financeira e vida familiar. Tá? Portanto, juntando todas as informações, o que o Zohar está ensinando para nós? Que as nossas emoções, elas canalizam principalmente, ou elas refletem muito nessas três áreas da nossa vida. Como nós estamos no mundo emocional, o que nós estamos sentindo e vivenciando vai afetar profundamente essas três áreas. A nossa família, a nossa finança, a nossa visão de dinheiro, nossa relação com o dinheiro e a nossa vida sexual e os outros. Então, isso explica na Kabbalah um monte de coisa, como eu disse, que aqui eu vou ser simplificado. Mas se uma pessoa já não está legal no mundo emocional, ela está passando por alguma coisa emocional mais tensa, um trauma, uma crise, uma separação, alguma coisa assim, pode afetar, por exemplo, a vida financeira dela. Né? Às vezes, no mundo lógico, você falaria não faz sentido. A Kabbalah diz sim faz sentido. Porque em termos energéticos, repito, a árvore da vida mandaria isso, essa água, represar em Yesod. E afetaria, por exemplo, a vida financeira. Ou afetaria a relação com os familiares. Né? Então, é disso aí que o Zohar está falando, quando explica para nós por que Deus quis juntar as águas embaixo dos céus e chamar essas águas de mar. Um bom dia a todos e tudo de bom.